Olá, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, professor Roberto Aguilar, e hoje eu tenho a missão de trabalhar com vocês a nossa lista 1 par. Se você tiver dúvidas e encontrar alguma dificuldade, encaminhe que nós iremos te auxiliar. Então, sem delongas, vamos lá. Lista 1 par, primeiro exercício. Pessoal, em todos os exercícios, primeiro, organize as informações, identifique o que o enunciado está pedindo, e aí você vai para a resolução. Vamos lá. Um carro percorre 100 quilômetros a 60 quilômetros por hora e depois 150 quilômetros a 90 quilômetros por hora. Ele me passa duas informações, 100 quilômetros a 60 por hora e 150 a 90. Pergunta, qual a velocidade média do carro durante toda a viagem? E professor, fácil, moleza, né? Se eu tenho duas velocidades e eu quero a velocidade média total, é só somar e dividir por 2, certo? Infelizmente, não. Tá? Então, cuide com as informações. Você precisa recordar do que é velocidade média. Lembram? Velocidade média é o quê? É o deslocamento pelo tempo. Eu tenho um deslocamento total, percorri 100 e 150. Mas e o tempo total eu já tenho? Não. Então, nós precisamos encontrar esses tempos. Então, vamos fazer o seguinte, vamos representar isso primeiro. Ó. Ele percorre 100 quilômetros. Vou representar aqui, ó, 100 quilômetros. Eu sei que ele percorre com uma velocidade de 60 quilômetros por hora. Em seguida, ele percorre mais 150 quilômetros, com uma velocidade de 90 quilômetros por hora. Se ele percorreu 250 quilômetros, ele gastou um tempo, certo? Qual foi o tempo gasto por ele? Então, nós vamos separar esse nosso movimento em duas partes. Eu vou pegar o seguinte, eu vou analisar esse primeiro trecho, esse trecho 1, em que ele percorreu 100 quilômetros a 60 quilômetros por hora, vou descobrir o tempo 1, depois eu descubro o tempo 2. Se eu quero uma velocidade média total, basta eu somar essas distâncias e somar os tempos. Beleza? Então, vamos lá. Claro, para isso, nós vamos utilizar essa mesma relação da velocidade média. Vou dividir aqui em dois pontos, ó. Vou pegar esse primeiro trecho, tá? Então, a velocidade média no primeiro trecho é igual o deslocamento no primeiro trecho dividido pelo tempo no primeiro trecho. Então, no primeiro trecho, a velocidade era 60, ele percorreu um total de 100 quilômetros com uma velocidade, e eu quero saber o tempo que ele gastou, certo? Então, eu vou fazer o direto aqui, tá, pessoal? T1 está dividindo, vem multiplicando, 60 está multiplicando, vem dividindo. O tempo nesse primeiro trajeto foi de 100 dividido por 60, corto zeros, vou simplificar isso por 2, me gera 5 terços de hora. Isso que eu gastei nesse primeiro trecho. Agora eu vou fazer a mesma coisa para o meu segundo trecho. Então, o segundo trecho está aqui. Mesmo esquema. A velocidade no trecho 2, eu tenho o deslocamento no trecho 2, eu quero saber o tempo 2. Então, a velocidade no trecho 2, 90. O deslocamento no trecho 2, 150. Eu vou encontrar o trecho 2. Então, tempo 2, mesmo esquema, ó. T2 está dividindo, vem multiplicando, 90 está multiplicando, vem dividindo. Então, eu tenho 150 dividido por 90. Corto zero, vou simplificar por 3. 15 dividido por 3 e 9 dividido por 3, 3. Eu também tenho 5 terços de hora. Olha que legal. Primeiro passo. 100 quilômetros ele percorreu em 5 terços de hora, 150 quilômetros ele também percorreu em 5 terços de hora. Sugestão: trabalhe com os valores na forma fracionária. Quando eu tenho um valor de hora assim que não dá exato, trabalhe de forma fracionária. Isso vai te ajudar na resolução. Tudo bem? Só que agora eu já sei, ó, ele percorreu 100 quilômetros com uma velocidade de 60 quilômetros por hora e gastou 5 terços de hora. O que o enunciado pediu? A velocidade média total. Então, eu preciso saber o quê? O deslocamento do primeiro trecho, mais o do segundo trecho, e o tempo do primeiro trecho, mais o tempo do segundo trecho. Ou seja, primeiro trecho, 100, mais segundo trecho, 150, dividido tempo 1, 5 terços, mais tempo 2, 5 terços. Ou seja, 100 mais 150, eu tenho 250, que divide. Soma de frações, o denominador é igual? Mantenho o denominador, soma o numerador. 5 mais 5, 10. Então, agora eu tenho 250 dividido por 10 terços. Caso você não recorde, eu gosto de lembrar dessa forma, ó.
250 é um número inteiro, no numerador, coloco dividido por 1, tá? Agora eu tenho uma fração de frações. Como eu posso resolver? Ou você mantém a primeira e multiplica pelo inverso do segundo, ou fazemos direto aqui, ó, produto dos extremos, 250 vezes 3, 750, dividido pelo produto dos meios. 10 vezes 1, 10. Corto, corto, me gera um total de 75 quilômetros por hora. Bom, professor, mas olha, se eu fizer 90 mais 60, dá 150, dividido por 2 é 75. Sempre vai acontecer isso? Não. Isso que aconteceu aqui foi uma coincidência, tá? E você pode ter certeza que na hora que você for fazer o ENAD, na hora que você pegar para fazer um concurso, ele não vai gerar esse valor, que é exatamente a metade. Beleza? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, estamos à disposição, tá? Professor, mas velocidade, o delta S não é uma diferença? O deslocamento não é posição final menos posição inicial? Por que que você somou, professor? Porque eu tenho dois trechos e eu quero a velocidade média total. Beleza? Surgiu dúvidas, já sabe, né? Manda para cá. Tranquilo? Bom, questão 2. Gosto dessa questão. Gosto dessa questão por quê? Porque ela pede que você tenha alguns domínios a mais. Primeira pergunta. Você recorda das funções do movimento? Você recorda o que é o MRU, movimento retilíneo uniforme? Recorda o que é o MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado? Quais são as funções do movimento? Recorda? Então, isso eu preciso que fique claro para vocês, tá? MRU, posição, função horária da posição. Posição igual a posição inicial mais velocidade vezes tempo. E as demais nós vamos montando aqui, tá? Ó, um objeto em movimento possui a equação posição em função do tempo é igual a 4t ao cubo menos 3t ao quadrado mais 2t, onde S está em metros e t em segundos. Ou seja, é dado de acordo com o SI. Pede-se qual é a velocidade escalar no instante t igual a 2 segundos? Olha que coisa maravilhosa. O meu enunciado me deu o quê? Posição em função do tempo. Posição em função do tempo. Se eu substituir na função dada o t igual a 2, ele vai me gerar o quê? A posição do móvel no instante 2. Mas eu não quero a posição. Eu quero o quê? A velocidade. E agora, como que eu vou fazer isso? Então, eu preciso que vocês recordem alguns conceitos, por exemplo, derivada. Tá? E, professor, eu tenho muita dificuldade, mas a derivada dessa função é bem tranquila, função polinomial. Então, veja, ó, posição em função do tempo é igual a 4t ao cubo menos 3t ao quadrado mais 2t. O que eu preciso lembrar? Eu tenho a posição, a função da posição. Para eu chegar na função da velocidade, eu preciso fazer uma derivada. A derivada de quem? Da posição. Então, a velocidade em função do tempo é igual à derivada da posição em função do tempo, é a derivada. A velocidade é derivada da posição em função do tempo, certo? Então, como que eu vou fazer essa derivada? Então, ó, a velocidade em função do tempo é igual d dt. Então, a derivada de quem? Da posição. Qual é a função da posição que eu tenho? 4t ao cubo menos 3t ao quadrado mais 2t. E, professor, ficou bem confuso, né? Vamos lá. A função da velocidade, então, é igual essa derivada. Como que eu vou fazer a derivada dessa função polinomial? Simples. Ó, vou tentar fazer um resumo para vocês aqui, tá? Acho que talvez facilite. 3 cai, multiplica, menos 1 do expoente. Então, 3 cai. 3 vezes 4, 12. T mantém. 3 menos 1, 2. Então, a derivada de 4t ao cubo, 3 cai, multiplica, menos 1 do expoente. 12t ao quadrado. Menos, mesmo processo aqui. 2 cai, mantém o t, menos 1 do expoente. Então, 2 vezes 3, 6t. 2 menos 1,
1. E a derivada de 2t, mesmo esquema, 1 cai. 1 vezes 2, 2. T elevado a 1, 1 menos 1, 0. Todo e qualquer número elevado a 0 é 1. Então, a função que eu tenho agora da velocidade é dada por 12t ao quadrado menos 6t mais 2. De posse dessa função, eu posso substituir o instante 2, certo? Então, vamos lá. A velocidade no instante 2 que meu enunciado pediu é igual a 12 vezes 2 ao quadrado menos 6 vezes 2 mais 2. Então, a velocidade no instante 2 é igual a 12 vezes 2 ao quadrado, 4, menos 6 vezes 2, 12, mais 2. Então, a velocidade no instante 2 é 12 vezes 4, 12, 24, 48, menos 12 mais 2, menos 10. Então, a velocidade no instante 2 será de 38 metros por segundo. Tá? Então, assim, é difícil? Não. Mas eu preciso que vocês recordem dessas definições, tá? Agora, de posse dessa função da velocidade, eu consigo encontrar a função da aceleração. De que forma? Derivando ela. O enunciado não pediu, então eu não preciso me preocupar. Mas eu preciso recordar que a derivada da posição me gera a velocidade. A derivada da velocidade me gera a aceleração. Beleza? Mais uma vez, qualquer dúvida, manda ali que nós iremos te auxiliar. Próxima questão. Ah, professor, está muito rápido e fiquei com dúvida. Por gentileza, me manda o recorte, me manda a questão que eu auxilio vocês, tá? Dois vetores, A e B, possuem módulos iguais. Tive um pequeno probleminha aqui, vamos lá. Apresentação de slides, fechou. Então, dois vetores A e B possuem módulos de 6 unidades e 8 unidades, respectivamente. Eles formam um ângulo de 60 graus entre si. Calcule o módulo do vetor resultante A mais B. Então, é algo simples, ó. Pense o seguinte, eu tenho um vetor para cá. Vou colocar a mesma representação que está aqui, tá? No meu enunciado. Ele vale 6 unidades. Eu tenho para cá um vetor B e ele vale 8 unidades. Entre esses dois vetores, eu tenho um ângulo de 60 graus. E eu preciso encontrar o meu vetor resultante entre eles. Posso elaborar várias estratégias, tá? Se você quiser pegar o vetor A, fazendo uma decomposição vetorial, encontrar o valor das componentes do eixo x e a componente do eixo y, você pode, tá? Ou uma forma mais simples, talvez, é aquilo que nós chamamos de lei dos cossenos. Perdão, a lei dos cossenos nós fazemos pela regra do paralelogramo. O que é um paralelogramo? Formado por dois pares de lados paralelos. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, regra do paralelogramo. Pego o meu vetor A, na extremidade do vetor B, eu faço um segmento paralelo ao vetor A. Por que paralelo? Para que ele tenha as mesmas medidas. Pego o meu vetor A, na extremidade dele, traço um segmento paralelo a ele, tá? Então, agora eu tenho dois segmentos paralelos e uma intersecção entre eles. O que é o meu vetor resultante? É da origem desses dois vetores até essa intersecção, tá? Por quê? Geralmente, quando nós temos vetores, tem aquela representação, né? Na extremidade de um vetor, coloque a origem do outro. Quando eu fiz segmentos paralelos, eu estou trazendo a medida desse vetor A para cá, ó. Então, eu peguei o vetor B, na extremidade dele, e coloquei o vetor A. Agora, se eu pego a origem deles, a primeira origem até a última extremidade, essa é a medida do meu vetor resultante. É ela que eu preciso encontrar. Fechou? Para quem não recorda, lei dos cossenos. Vetor resultante ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais 2 vezes a vezes b vezes cosseno do ângulo entre esses vetores, tá? Então, bora. Vetor resultante ao quadrado é igual a 6b, 8, mais 2 vezes 6 vezes 8 vezes cosseno do ângulo. O ângulo que eu tenho é 60 e cosseno de 60, quanto vale mesmo? Tem aquele esquema da musiquinha, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2.
A raiz vai no 3 e no 2, tangente é diferente. Mas, claro, para vocês eu tenho certeza que todo mundo já conhece, tá? Então, cosseno de 60 vale meio. Vetor resultante ao quadrado é 6 ao quadrado, 36, 8 ao quadrado, 64, mais 2 com 2 é o quarto, 6 vezes 8, 48. Vetor resultante é igual a raiz, 36 mais 64, 100, 100 mais 48, 148. Duas situações, tá? Dificilmente eles vão deixar para você nessa forma. Pode fazer uma aproximação. Uma aproximação, 12 vezes 12, 144. Então, aproximadamente 12. Ou a forma como o enunciado vai te cobrar é o quê? Fatorado. Fatore este valor. 148 fatorado. Fatorar é, represente na forma de um produto. Divide por 2, que é o menor primo possível, dá 74, divide por 2, que dá 37. 37 é primo, divide por 37. Então, raiz de 148 é igual a raiz de 2 ao quadrado vezes 37. 2 ao quadrado, 4, raiz quadrada de 4, 2. Sai da raiz e o 37 fica dentro da raiz. Ou seja, esse vetor resultante que eu tenho, ele tem um módulo de 2 raiz de 37 unidades. Fechou? Pessoal, se tiverem dúvidas, por favor, perguntem, questionem. O objetivo aqui não é só resolver, é mostrar caminhos e que, caso surja alguma dúvida, vocês nos procurem. Beleza? Sucesso? Bom, vamos lá para o próximo exercício, ainda falando sobre vetores, né? Que é algo importante para vocês. Quando a gente trabalha com essas grandezas vetoriais, nossa, é algo gigante. Por quê? Porque você tem as relações vetoriais, você tem soma de vetores, você tem produto vetorial, você tem regra da mão esquerda, regra da mão direita, regras de produtos. No meu caso aqui, eu tenho uma multiplicação de um escalar 2 por um vetor A. Então, eu preciso fazer uma subtração, e além de fazer uma subtração, eu preciso fazer esse produto escalar. Aqui, nós podemos representar eles em termos de vetores unitários. Talvez fique mais fácil. Mas caso você não recorde, aqui eu tenho o vetor A com 3 unidades. Opa, parou a minha apresentação de novo. Hoje ela tá que tá. Então, eu tenho 3 unidades para o eixo X e menos 2 para o eixo Y. Volta para lá. E eu tenho menos 2 para... Opa, vamos lá, vamos lá. E que deu? E eu tenho menos 2 para o eixo Y. Vetor B, eu tenho menos 1 para o eixo X e 4 para o eixo Y. Essas são as representações das coordenadas no eixo X e no eixo Y. E isso me gera um vetor. Tá? Então, o que o enunciado pede? Encontre as componentes do vetor resultante, 2A menos B, e o módulo do vetor R. Tá? Então, eu preciso fazer primeiro essa soma 2A menos B, e depois eu preciso saber, vai me gerar um único vetor, né, com uma componente x e y. Qual é a minha resultante? Tá? Então, primeiro passo, vamos fazer essa operação, né? R, vou deixar em amarelo que fica mais visível para vocês. Então, R é igual 2 que multiplica A. Quem é o vetor A? 3 e menos 2. Menos da operação, o vetor B, que é menos 1 e 4. Certo? Lembre-se, eu só posso juntar x com x e eu só posso juntar y com y. Fechou? Então, o meu vetor R é igual. Produto, escala, eu posso fazer direto. 2 vezes 3, 6. 2 vezes menos 2, menos 4. Menos 1 e 4. Agora, eu encontro o meu vetor resultante. Tá? Eu vou juntar x com x e y com y. Então, x com x, 6 menos com menos, mais 6 mais 1, eu tenho uma componente resultante de x valendo 7. E para y, menos 4, menos com mais, menos. Menos 4, menos 8. Tá? Então, essas são as coordenadas do meu vetor resultante.
Só que agora eu preciso saber qual é o módulo dele, tá? Se você achar legal, você pode colocar 7 metros para o eixo I menos 8 para o eixo J, que aí traz aquela definição de vetores unitários, tá? O IJK, tá? Então, tente fazer uma breve revisão sobre isso. Tá? Então, vamos lá. Se eu tenho um plano cartesiano, eu tenho aqui o plano cartesiano. Eu tenho 7 unidades para o eixo X. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para o eixo X. E eu tenho menos 8 para Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Tá, então, quem é meu vetor resultante? 7 para X, 8 para Y. Esse cara aqui. Eu quero saber qual é o módulo dessa resultante. Qual é o módulo dessa resultante? Então, o que eu posso fazer? Veja, aqui vale 7 unidades. Aqui no eixo Y é equivalente ao que eu tenho aqui, ó, 8 unidades. Veja qual forma geométrica eu tenho. Um triângulo. Então, se eu tenho um triângulo, eu posso usar aí direto o teorema de Pitágoras, né? Resultante ao quadrado é igual a componente de x ao quadrado mais, vou colocar aqui a resultante de x ao quadrado, mais a resultante de y ao quadrado. Ou seja, resultante de x, 7 ao quadrado, mais de y ao quadrado, menos 8 ao quadrado. Então, o resultante ao quadrado é 7 ao quadrado, 49, mais menos 8 ao quadrado, menos com menos mais, 8 vezes 8, 64. A resultante será a raiz de 64 mais 49, 130, ó, 60 mais 40, nossa, 100 mais 13, 113. 113 unidades, certo? Veja que é um valor que está entre 10 vezes 10, 100, 11 vezes 11, 121. Aproximadamente aqui, ó, 10,6 unidades. Esse é o módulo do meu vetor resultante. Fera, tudo bem? Bom, surgiu dúvidas? Pessoal, mais uma vez, aqui eu estou trabalhando com um sistema com duas coordenadas, eixo x e eixo y. Vetores, você pode trabalhar com ele tridimensional também, e vocês irão. Por isso que eu digo, pegue bem esses conceitos. Surgiu dúvida? Manda que nós ajudamos vocês. Essa questão é uma questão polêmica, tá? E eu não quero que gere polêmica para vocês. Primeiro exercício, eu disse, velocidade média é o quê? Deslocamento total pelo intervalo de tempo total. Simples e objetivo. Independe do que acontece durante o trajeto. Aqui o enunciado está pedindo o quê? Uma aceleração média. E como que eu vou encontrar essa aceleração? Essa aceleração é a variação da velocidade pelo intervalo de tempo. Então vamos direto ao que o enunciado pede. Ó, um objeto em movimento varia sua velocidade de 15 para 30 metros por segundo em 10 segundos. E depois de 30 metros por segundo para 10 metros por segundo nos próximos 5 segundos. Qual é a aceleração média total do objeto durante os 15 segundos? Mesmo princípio que eu disse para vocês anteriormente, tá? Independe do que acontece, eu preciso saber qual é a velocidade final, qual é a velocidade inicial e quanto tempo ele gastou, certo? Então vamos lá, variação de velocidade. Qual é a minha velocidade final? A minha velocidade final varia a sua velocidade de 15 para, ó, terminou em 10. 10 é a velocidade final, menos a velocidade inicial, que é 15. E o tempo? Ele gastou 10 mais 5, ele gastou um total de 15 segundos. 10 menos 15, menos 5, dividido por 15, é igual a menos, vou simplificar isso por 5, menos 1/3, menos 1/3 de metro por segundo ao quadrado. Menos 1/3 vai gerar o quê? Aproximadamente menos 0,333 metros por segundo ao quadrado, tá? Veja, ele não está pedindo média de aceleração, ele não está pedindo a aceleração nos dois trechos, ele está pedindo a aceleração média, ou seja, variação de velocidade pelo tempo. Fechou? O enunciado é a base para que você consiga resolver a questão. Próxima questão. Um ciclista percorre os primeiros 200 metros de uma pista reta com uma velocidade de
5 metros por segundo. Tá? Então, eu tenho 200 metros com uma velocidade de 5 metros por segundo. E os próximos 300 metros, então ele percorreu mais 300 metros com uma velocidade de 10 metros por segundo. Pede, quanto tempo ele leva para percorrer a pista toda? Essa já ficou mais fácil, né? Porque eu tenho 200 metros, vou representar menor, tá? Com uma velocidade de 5 metros por segundo. Dá para fazer até por proporcionalidade. Dá para você montar a função e somar as funções do movimento. Depois eu tenho mais 300 metros com uma velocidade de 10 metros por segundo. Então, aqui ele vai gerar um tempo 1 e aqui eu tenho um tempo 2. Basta somar esses tempos, tá? Mesmo esquema. Vou pegar aqui o primeiro, eu vou fazer nesse tom de laranja. Então, a velocidade 1 é igual ao tempo 1, velocidade, perdão, é o quanto ele percorreu no primeiro dividido pelo tempo 1. Velocidade 1, 5. Deslocamento 1, 200 e eu encontro o tempo 1. Então, o tempo 1 é igual, o T1 está dividindo, vem multiplicando, 5 vem dividindo. 200 dividido por 5, 20 dividido por 5, 4, com 0, 40 segundos. Agora, o segundo trecho. O segundo trecho. Então, o segundo trecho está aqui. Não vai ficar boa essa cor. Segundo trecho, está aqui. Então, velocidade 2 é igual ao deslocamento 2 pelo tempo 2. Velocidade 2, 10. Deslocamento 2, 300, eu encontro o tempo 2. Então, o tempo 2 é igual a 300 dividido por 10, que dá 30 segundos. Feito. Então, se eu gastei 40 segundos no primeiro trajeto, eu gastei 30 segundos no segundo trajeto, quanto tempo eu gastei total? 70 segundos. Simples, fácil e objetivo. Beleza? Percebam que até agora foi mais velocidade média, só a questão 2 que tinha uma função que era um pouquinho mais trabalhosa, mas também permitia que chegássemos ao resultado. Próxima questão, equação do movimento. A equação do movimento retilíneo uniforme é dado por S, a posição em função do tempo, é igual a 7t menos 3, onde S é em metros e t em segundos. Ou seja, está seguindo o SI, o Sistema Internacional. Determine em que instante. Então, eu quero saber instante é tempo. Então, determine em que instante o móvel passa pela posição 50 metros. Lembre-se, a função do MRU é posição é igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Quando eu uso isso? Quando a velocidade do móvel for constante. Então, aqui eu tenho, ó, posição é igual. Só está invertido. Quem está multiplicando o t aqui? É o 7. Ele é a minha velocidade. O meu termo independente é a minha posição inicial. Então, posição inicial menos 3 mais 7t. Tá? É a mesma coisa, só fazendo uma comparação para vocês. Como o enunciado pediu, determine o instante. Então, eu vou pegar a função ali, ó, posição em função do tempo é igual a 7t. 7t menos 3, eu quero saber. A posição foi dada, 50. A minha incógnita é o t. Então, 3 está negativo, vem positivo. 50 mais 3 é igual a 7t. Então, o 7 agora está multiplicando, passa dividindo. 50 mais 3, 53. 53 dividido por 7, algo próximo de 7,57 segundos. Função do MRU. Lembre-se, MRU, a velocidade é constante. O que implica ter uma velocidade constante? A aceleração nula. Beleza? Próxima questão. Agora nós trabalhamos com aceleração. Quando nós temos a aceleração, eu preciso lembrar das minhas funções do MRUV. A função horária da velocidade. Velocidade é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Então, a velocidade é em função do tempo. Preciso lembrar da função horária da posição. A posição em função do tempo é igual a posição inicial mais velocidade inicial vezes tempo mais
Opa, vamos voltar para a nossa apresentação. Ah, entendi, eu não posso escrever naquela parte. Então, vou escrever para cá. Posição é igual, posição em função do tempo é igual posição inicial mais velocidade inicial vezes tempo mais aceleração vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Essa função, ela é equivalente à função que eu usei no exercício anterior. Qual é a diferença dela? É porque aqui existe a aceleração. E, por fim, nós temos a equação de Torricelli, que junta a função horária da velocidade, isola o tempo e substitui, que é velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. A partir de agora, é com você. Procure o caminho mais fácil. Às vezes é mais fácil você usar direto a função horária da posição, às vezes é mais conveniente você usar a função horária da velocidade e depois aplicar Torricelli. Procure aquilo que for mais conveniente para você. Porém, cuide com os termos. Vou até mudar de cor aqui. Um objeto parte do repouso. Essa é uma informação importante. Repouso. O que quer dizer o termo repouso? Que a velocidade inicial dele é 0. Acelera a 5 metros por segundo ao quadrado. Por 4 segundos. Então, durante 4 segundos. Em seguida, então deixa eu mudar aqui porque eu tenho uma segunda informação. Em seguida, desacelera. Então, segundo trecho, aceleração negativa de 2 metros por segundo ao quadrado até parar. O que eu sei quando ele para? Que a velocidade final dele será 0. Pede-se, qual é a distância total percorrida pelo objeto? Eu quero saber a distância total. Só que eu preciso identificar que eu tenho duas situações. O primeiro movimento em que ele está acelerando e um segundo momento em que ele está desacelerando. Então, nós vamos fazer de duas formas. Como? O mais fácil para você. Professor, aqui eu tenho posição e tempo, né? Posso mandar esse posição negativo e encontrar o deslocamento? Pode. Eu, particularmente, prefiro fazer o seguinte. Prefiro fazer o quê? Se eu tenho uma velocidade, se eu tenho um tempo e uma aceleração, ele vai me gerar uma velocidade. Então, eu encontro qual velocidade ele atinge em 4 segundos e, em seguida, eu aplico o Torricelli. Eu acho mais fácil. Se você quiser, você pode substituir direto na função da posição, porque ele vai te gerar uma posição. Eu vou usar Torricelli porque ele já vai me gerar o deslocamento. Beleza? Procure o mais fácil para você. Tá? Então, vamos lá. Eu vou descobrir primeiro qual é a velocidade que ele vai atingir. Então, velocidade em função do tempo é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes tempo. Então, a velocidade no instante, 4, é igual a velocidade inicial, 0, porque ele partiu do repouso. A aceleração, 5, e o tempo é 4. Então, no instante 4, a velocidade será de 20 metros por segundo. Agora, de posse dessa velocidade, eu vou encontrar quanto ele se deslocou, tá? Quanto ele se deslocou para atingir essa velocidade. Qual velocidade ele atingiu? 20. Então, isso é a equação de Torricelli. É igual, velocidade inicial, ele partiu do repouso, 0 ao quadrado, mais 2 vezes. Quanto ele acelerou? 5 enquanto deslocamento. 20 ao quadrado, 400. 0 ao quadrado, 0. 2 vezes 5, 10 ΔS. Quarto zero, ele deslocou-se apenas 40 metros. Tá? Então, essa é a forma que eu particularmente acho mais fácil. Então, no primeiro trecho, ele deslocou apenas 40 metros. Se você quiser fazer pela função horária da posição, você chegará no mesmo resultado. Mas eu preciso fazer agora o meu segundo trecho. O que eu sei desse segundo trecho? Ele estava parado, acelerou, até atingir uma velocidade de 20 metros por segundo. Quando? Quando ele começa a desacelerar. Então, a velocidade inicial nesse segundo trecho é de
20 metros por segundo. Eu tenho uma aceleração e eu quero encontrar o quanto ele vai se deslocar até parar, ou seja, até atingir a velocidade zero. Então, o que que eu sugiro? Novamente, aplicar a equação de Torricelli. Velocidade ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, duas vezes a aceleração vezes o deslocamento. Quando ele para, qual velocidade ele atinge? Zero. Qual é a velocidade inicial dele? Foi a velocidade que ele atingiu aqui em cima. Por isso que eu já fiz anteriormente. Então, 20 ao quadrado mais duas vezes a aceleração, que é menos 2, e eu encontro o meu deslocamento. Por que negativo? Porque ele está desacelerando. Beleza? Então, agora ele tem um movimento com velocidade positiva, aceleração negativa. Ele tem um movimento retardado. Inicialmente, a aceleração era positiva, a velocidade era positiva, ele tinha um movimento acelerado, tá? Então vamos lá, 0 ao quadrado, 0, 20 ao quadrado, 400, menos 4 ΔS. Tá negativo, vem positivo, 4 ΔS é igual a 400, o deslocamento será de 400 por 4, que me gera 100 metros. Então, nesse segundo trecho de desaceleração, ele percorreu mais 100 metros. E qual foi a pergunta? O deslocamento total. O deslocamento total. Basta fazer do quê? 40 do primeiro trecho, mais 100 do segundo, o deslocamento total será de 140 metros. Beleza? Tranquilo? Qualquer coisa, manda que nós estamos aí para auxiliá-los. Questão 9. Mais uma questãozinha que ela se torna trabalhosa por ter esses dois movimentos. O movimento de acelerar, o movimento de frear e assim por diante. Mas vamos lá. 9. Um carro a 20 metros por segundo. Acho que é importante, anoto. Velocidade inicial dele, 20 metros por segundo. Freia uniformemente com uma desaceleração de 2 metros por segundo. Então, a aceleração será negativa de 2 metros por segundo ao quadrado. Até parar. Então, velocidade final é zero. Tá? Então, o termo parar é que ele vai atingir uma velocidade zero. Depois, então, segundo momento, segunda informação, depois, ele acelera novamente a 3 metros por segundo ao quadrado por um tempo de 10 segundos. Qual é a distância total percorrida? Eu quero saber qual é o deslocamento total de novo. Vou seguir o mesmo caminho. Então, primeiro trecho aqui. Eu sei que a velocidade não tem o tempo. Eu quero encontrar o deslocamento em função da variação de velocidade. Torricelli. Velocidade ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, duas vezes a aceleração vezes o deslocamento. Qual velocidade ele atingiu? Parou. Zero. Qual é a velocidade inicial dele? 20. Duas vezes a aceleração, que é menos 2, vezes o deslocamento. Eu acho que eu fiz isso aqui atrás, ó. 20 ao quadrado, 400, menos 4 ΔS. Então, tá aqui, ó, 400 menos 4 ΔS. Eu tenho que o deslocamento é de 100 metros. O primeiro trecho, ele percorre 100 metros na desaceleração. E agora, eu preciso encontrar o segundo trecho. Qual foi o deslocamento no segundo trecho? Vou fazer aquele mesmo esquema que eu usei no primeiro exercício. Ó, acelerou 3 metros por segundo durante um tempo. Então, ele vai atingir uma certa velocidade. Em seguida, eu encontro o deslocamento em função dessa velocidade. Se você preferir, você pode fazer pela função horária do MRUV. Posição igual a posição inicial, mais velocidade inicial vezes tempo, mais aceleração vezes tempo ao quadrado. Procure aquilo que é mais fácil para você. Tá? Então, eu vou fazer pela velocidade. Velocidade em função do tempo é igual velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Então, a velocidade no instante 10 é igual velocidade inicial. Qual é a minha velocidade inicial aqui? Ele parou. Se ele parou, a velocidade inicial dele era zero. Acelerou 3 durante 10 segundos.
Então, a velocidade no instante 10 é uma velocidade de 30 metros por segundo. De posse dessa velocidade, se eu quero encontrar o deslocamento, novamente recorro a Torricelli. Velocidade ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Então, velocidade ao quadrado é igual, eu quero o deslocamento, eu já sei que a velocidade que ele atingiu foi 30. Eu sei que a velocidade inicial dele foi 0. A aceleração, 2 vezes a aceleração, que é 3, eu encontro o deslocamento. 30 ao quadrado, 900, é igual a 6 vezes o deslocamento. Então, 900 dividido por 6, 90 dividido por 6 vai dar 15, então eu tenho aí 150 metros, certo? 300, 600, 900, tá certo. Tá? Mas não foi essa a minha pergunta. A pergunta é distância total. Então, o que eu preciso fazer? O deslocamento total, 150. Até mudar de cor, a distância total, basta somar 100 do primeiro trecho mais 150 do segundo trecho. Chegamos a um total de 250 metros. Beleza, meus queridos? Qualquer dúvida, lembre-se, estamos aí à disposição para responder aos seus questionamentos, às suas dúvidas. Bom, e não menos importante agora a nossa questão do gráfico. Então, diz o seguinte, um gráfico de velocidade em função do tempo, tá? Então, o enunciado me gera velocidade e tempo. Preciso recordar que velocidade e tempo, o gráfico de velocidade e tempo me gera deslocamento. Então, essa é a primeira informação sem ler o enunciado. Então, diz o seguinte, de um móvel é uma linha reta que começa em 4 metros por segundo no instante t0. Então, aqui, ó, velocidade inicial deste móvel, 4 metros por segundo. E termina em 14 metros por segundo. Então, do instante 4 até o instante 5, que é aqui, eu tenho uma aceleração. A aceleração varia a velocidade, certo? Após isso, a velocidade se mantém constante, ou seja, eu tenho uma aceleração nula até t igual a 10 segundos. O enunciado pede, calcule a distância total percorrida pelo móvel. Queridos, vocês podem fazer de diversas formas. A primeira delas, você encontra qual é a função que descreve esse primeiro movimento, encontra pela inclinação da reta, você encontra qual é a aceleração e aplica a sua função, velocidade ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, Torricelli, ou você aplica a função horária da posição do MRUV, como você achar mais fácil. O que eu deixo como sugestão? Gráfico de velocidade e tempo, a área descrita por este gráfico, a área é numericamente igual ao deslocamento, tá? Então, nesse segundo trecho, com a velocidade constante, é mais fácil ainda porque eu tenho um retângulo. Então, o que eu preciso fazer? Vamos pegar direto aqui esse primeiro trecho, que é o quê? Com uma aceleração e ele me gera um trapézio. Trapézio, ó, base maior, base menor, aqui eu tenho a altura dividido por 2. Para quem não lembra, área do trapézio, base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. A área é numericamente igual ao nosso deslocamento. Então, vamos lá. Vou pegar esse primeiro trecho aqui, ó. Então, trecho 1, o deslocamento no primeiro trecho é igual. Base maior, quanto vale minha base maior aqui? Vou analisar o gráfico, 14. Mais, quanto vale a minha base menor aqui? 4. Então, base maior mais base menor vezes altura, que é equivalente ao tempo. Ele gastou 5 segundos, dividido por 2. O meu deslocamento 1 é igual. 14 mais 4, 18. 18 vezes 5, 8 vezes 5, 40, mais 50, 90. 90 dividido por 2, o meu deslocamento 1 é equivalente a 45 metros. Simples, fácil e objetivo. Agora eu vou fazer a mesma coisa para o meu trecho 2. O meu deslocamento 2 é igual à área do gráfico. Ó, vai de 5 até 10. Então, base vale 5. A altura, qual é a minha altura? Ele vai de 0 até 14. 14. 14 vezes 5, 14 vezes 5, temos um total de 90.
Tá? 5 vezes 4, 20. Opa, 14 vezes 5. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 1, 5 mais 2, 7. Olha só, quase que eu caio no golpe. 70 metros. A pergunta é, qual é o meu deslocamento total? Só você somar o deslocamento 1 mais o deslocamento 2. Ou seja, 45 mais 70. Depois de errar essa conta, eu vou até armar aqui, né? 70 mais 45. 5 mais 0, 5. 7 mais 4, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, professor, essas horas não, né? 115 metros. Beleza, pessoal? Essa foi a nossa lista 1. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido. O objetivo é que você procure um tempo durante o seu dia, que você se organize para que você faça essas listas, que você tenha sucesso em todas as suas atividades. Surgiu dúvidas? Estamos à disposição para melhor atendê-los, para melhor auxiliá-los, para que vocês tenham sucesso aí em ENAD, concurso e assim por diante. Qualquer coisa, conte conosco, bons estudos e até mais. Fui!